Meu nome é Isis, sou da turma 1D2 de mineração. Os integrantes do meu grupo são a Lorena e o Pablo, e no vídeo de hoje a gente vai abordar o assunto sobre aptidão agrícola. Aptidão agrícola. O que é aptidão agrícola? A aptidão agrícola refere-se à capacidade da terra para suportar e sustentar o cultivo de plantas. Ela leva em consideração vários fatores, como o tipo de solo, clima, topografia e disponibilidade de água, para determinar quão bem uma determinada área é adequada para atividades agrícolas específicas. A análise da aptidão agrícola ajuda os agricultores a tomar decisões informadas sobre que tipos de culturas podem ser cultivadas com sucesso em uma determinada região. Aí aqui nesse quadro nós temos os nutrientes essenciais exigidos para o crescimento das plantas. Temos os macronutrientes, que são divididos em primários e secundários, e os micronutrientes, que são divididos entre metais pesados e não metais. Aptidão agrícola das terras. Antes de produzir numa área, deve ser observada a sua aptidão agrícola, fazendo-se o uso mais racional a partir de suas características e potencialidades. Existem áreas mais aptas à lavoura, de maior facilidade para a mecanização, de relevo mais plano e sem pedregosidade, com fertilidade mais elevada ou mesmo de fertilidade baixa, mas com solo de mais fácil correção, como é o caso de amplas áreas do cerrado. Sistemas agrícolas. Os sistemas agrícolas são dois diferentes modelos de prática agrícola classificados de acordo com um conjunto de técnicas, o tipo de mão de obra, a produtividade do cultivo e o modo de produção predominante. Sistema agrícola extensivo. Utiliza técnicas tradicionais de manejo do solo, de plantio e de colheita, com grande emprego de trabalho manual. O uso de defensivos agrícolas sintéticos, quando feito, é em pequena escala. Nesse sistema, o investimento de capitais é baixo, razão pela qual a mão de obra é predominantemente familiar e a produtividade das lavouras é limitada. É característico de pequenas propriedades rurais. A produção dos sistemas extensivos é destinada ao consumo próprio ou é comercializada em estabelecimentos locais. Sistema agrícola intensivo é um agrossistema que visa essencialmente ao aumento da produtividade e à redução do tempo de produção. Para atingir esse objetivo, quem pratica essa modalidade de produção agrícola faz uso intensivo de insumos, máquinas, implementos e tecnologia aplicada do cultivo. Quais são as práticas agrícolas que ajudam a conservar os recursos naturais da terra? Para cada tipo de atividade, existem práticas específicas para ser desenvolvidas visando a conservação do solo e dos recursos hídricos. As principais delas são sistemas de plantio direto, manejo integrado de pragas, adubação verde, controle biológico, manejo racional de águas, sistemas de integração lavoura-pecuária, ILP, e lavoura-pecuária-floresta, ILPF. Todas essas práticas se aplicam à agricultura e a processos de recuperações de solos degradados. Na pecuária, os métodos de melhoramento genético e o uso de marcadores moleculares são considerados boas práticas agropecuárias. Sistemas agrícolas. Sistema agrícola intensivo faz o uso intensivo das tecnologias modernas de produção agrícola e de maquinários que muitas vezes substituem o trabalho humano. É intensivo também em capitais com elevados investimentos em lavouras rentáveis, como de oleaginosas e outras commodities agrícolas. Assim, insere-se nos circuitos globais de produção mediante as exportações de seu produto. O sistema intensivo é praticado nas grandes propriedades de terra com o emprego de um corpo de mão de obra pequeno, mas com alta qualificação. Principais atividades agrícolas no Brasil. Antes de conhecer as regiões agrícolas, é importante conhecer as principais atividades agrícolas no Brasil. Então, a agricultura foi e ainda é uma das principais atividades econômicas do Brasil, ganhando bastante espaço no país. Isso porque essas atividades trouxeram diversos benefícios, como a ocupação de grande parte do território brasileiro. E para a garantia desse sucesso, muitos fatores contribuíram para esse crescimento.
Algumas das principais atividades no Brasil é a agricultura moderna, agricultura intensiva, agricultura extensiva, agricultura familiar, agricultura patronal, agricultura orgânica. Quais as vantagens da agricultura conservacionista para o solo? Praticada de acordo com os preceitos das ciências conservacionistas do solo, a agricultura de conservação consiste em um complexo de tecnologia de caráter sistêmico, a fim de preservar, manter ou recuperar os recursos naturais, mediante o manejo do solo, da água e da biodiversidade, devidamente compatibilizado com os usos de insumos externos. E a implementação desses tipos de agricultura estabelece as regiões entre o ser humano e os elementos da biosfera, na busca de benefícios da natureza econômica, socialmente e ambiental, tanto para a atual como as gerações futuras. Agricultura conservacionista, preservação de ecossistemas frágeis, consideração às limitações do solo, preparo reduzido ou plantio direto, preservação dos restos culturais, diversificação de culturas, controle de tráfego e uso eficiente de insumos. Boas práticas agrícolas. A adoção de práticas agrícolas por técnicas e produtores minimiza os riscos de contaminação de alimentos por fatores químicos, como agrotóxicos, físicos como terra e biológicos como patógenos causados de doenças aos humanos. Sendo assim, o conhecimento da aptidão das terras e fator de grande importância para propiciar o uso adequado da oferta ambiental e, sobretudo, evitar possíveis sobreutilizar dos recursos naturais.